Pegue a sua Bíblia Sagrada e leia juntamente com uma pessoa que estiver aí do seu lado. Capítulo 11 de Juízes, versículo 29 em diante, que tem por epígrafe o voto de Jefté. É uma história bem conhecida da igreja. Aleluia. Uma história bem conhecida da igreja. A igreja já conhece, com uma certa intimidade, a história de Jefté. Assim nos diz a palavra do Senhor na noite deste dia. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Versículo 32 diz assim: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus para todo sempre. Os irmãos que estão aí sintonizados na 104,3, 4 e 5 FM, e também estão sintonizados no site da nossa rádio, no www.radioshekinahfm.com.br. Acabamos de fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 11, versículo do 29 ao 33, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, já conhecemos a história de Jefté com uma certa intimidade. Quando falamos de Jefté, logo lembramos que Jefté era filho de Mispa, em Gileade, terra de Jó e Elias. Seu nome em hebraico significa, e em aramaico significa Yeaf. Jefté foi um dos juízes de Israel por um período de 6 anos. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Quando se fala de Jefté, logo sabemos que Jefté era filho de uma prostituta. E por conta de Jefté ser filho de uma prostituta, sabemos que Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre.
Jefté viveu em Gileade e foi um membro da tribo de Gade. Se nós lemos o livro de Juízes, capítulo 12, versículo 1 em diante, e assim sucessivamente, nós iremos encontrar. Amados, na divisão das terras, depois da conquista de Canaã por Josué, a tribo de Gade, o sétimo filho de Jacó, ficou com a terra além do Jordão, a terra de Gileade. O nome de seu pai era também Gileade. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de ser expulso de casa por seus irmãos, ou seus meus irmãos, porque Jefté, ele era parente dos seus irmãos da parte do seu pai. Jefté, ele foi expulso da sua casa pelos seus irmãos, porque Jefté era filho de uma mulher que era prostituta, hoje conhecida como mulher da vida. Depois que Jefté, ele foi expulso pelos seus irmãos, ele foi viver em Tobi, a leste de Gileade, e foi viver com homens levianos. Ou seja, os amonitas entraram em guerra contra os israelitas, e não tinha nenhum homem com as qualificações de Jefté. Homem valoroso e guerreiro. E os anciões foram buscá-lo na terra de Tobi. Jefté, por ser filho de uma prostituta, ele foi expulso do meio da sua família, no meio da sua parentela. Ele foi expulso de dentro da sua casa pelos seus irmãos, porque a sua mãe era uma mulher da vida, era uma prostituta. Os irmãos de Jefté chegaram para ele e disseram: Jefté, você é filho de uma prostituta, filho de uma mulher qualquer, de uma mulher da vida. E por conta disso, Jefté, você não tem herança aqui conosco. Você não tem parte conosco neste negócio. Você tem que ir embora, porque aqui você não irá receber herança por causa da sua mãe, por causa da vida que sua mãe leva. Você aqui não vai receber nada. Jefté, olhando para os seus irmãos, a Bíblia não diz, nem eu quero forçar o texto, mas eu creio que Jefté, olhando para os seus irmãos, os olhos se encheram de lágrimas, o coração apertou, o coração ficou doído, ele foi embora. E Jefté sai chorando ali do meio da sua parentela, porque ele foi expulso pelos seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E ele foi viver em Tobi. E passaram-se os anos ali, Jefté vivendo em Tobi. E foram se passando os dias, os meses e até anos. E Jefté constantemente pensava naquela situação. Meu Deus, os meus irmãos, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos, me expulsaram de dentro de casa. Meu Deus, os meus irmãos, aquele a quem eu queria bem, aquele em quem eu confiava, me expulsaram.
Eu acho interessante que Deus estava contemplando a Jefité lá dos altos céus. E Deus estava trabalhando na vida de Jefité. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Deus estava trabalhando na vida de seu Jefité. Enquanto os irmãos de Jefité, aleluia, o obrigaram a Jefité a sair do meio da sua família, Deus estava acolhendo a Jefité, Deus estava abraçando a Jefité, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Enquanto os irmãos de Jefité o rejeitavam, Deus falava para Jefité: Jefité, meu filho, eles podem te rejeitar, eles podem te excluir, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jefité, eu não te abandonei, eu não te excluí. Deus não excluiu a Jefité. E tem mais, Deus falou para Jefité: Jefité, meu filho, eu irei trabalhar ao teu benefício. E passam-se os dias, passam-se semanas, passam-se meses, passam-se anos. Jefité abandonado, Jefité excluído do meio da sua família por causa da sua mãe, porque a sua mãe era uma mulher da vida. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E Deus está contemplando a Jefité. E Jefité está lá em Tobi. Mas chegou o dia de uma grande peleja contra Israel. Aleluia. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus para todo sempre. Chegou o dia de uma grande peleja. Porque Israel não tinha nenhum homem com as qualificações de Jefité. Jefité, como falei, era um homem de Deus, um homem valoroso, um guerreiro. Um homem que tinha coragem. E como Israel não tinha ninguém com essas qualificações para ir à peleja, os anciões, aleluia, de Israel, foram buscar a Jefité. Vieram ao encontro de Jefité. E foram até Tobi. Chegando em Tobi, procuraram saber aonde Jefité morava. E encontraram com Jefité. Parece até que eu estou vendo a conversa dos anciões com Jefité. Olha, Jefité, nós estamos passando num estreito muito grande. Não há homem em Israel com a coragem que tu tens, Jefité. Olha, os nossos adversários estão nos apertando, estão nos sufocando, e ninguém tem coragem, Jefité, de sair a peleja contra os nossos adversários. Precisamos, Jefité, de uma pessoa com as qualificações que você tem. Precisamos, Jefité, de uma pessoa com a coragem que você tem. Aleluia. E Jefité estava ali ouvindo os anciões falarem todas as coisas. E quando os anciões ficaram, Jefité, estrategicamente, começa a negociação. Começa a negociar com os anciões de Israel. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E Jefité começa a negociar. E Jefité olha para os anciões
e diz: eu voltarei. Mas eu só voltarei com uma condição. Só voltarei por cabeça e não por cauda. Eu voltarei para comandar. Se não for assim, não tem negociação, nada feito. E os anciões, olhando para Jefité, disse: tudo feito. Concordamos, Jefité. E Jefité volta. E Jefité volta com os anciões. Porque as negociações foram bem sucedidas. Jefité começa agora a colocar os seus projetos, os seus planos em ação. Ele chega para o povo e diz: iremos à guerra, iremos. Mas iremos sob a direção de Deus. O nosso ataque contra os nossos adversários tem que ser segundo a direção de Deus. Porque se nada for desse jeito, assim não se sucederá. E antes de partir a peleja, Jefité, ele faz um voto ao Senhor. Que caso ele vencesse essa peleja, a primeira pessoa da sua família, quando ele voltasse, que ele encontrasse, ele daria. Ele ofereceria como holocausto ao Senhor. E Deus, ele assinou embaixo. E Jefité, ele sai a peleja. Ele vence a peleja. Porque eles tinham um pacto com Deus. Eles tinham um acordo com Deus. Aleluia. E ele vence a peleja. Mas a parte que eu quero me prender na noite desse dia é que muitas vezes alguém olha para mim, olha para você, olha para a nossa aparência e nos julgam segundo a nossa aparência. Nos julgam segundo a nossa aparência. Ah, ele é muito magrinho, ele é muito pequenininho, ele não sabe falar bem, ele não tem estudo, ele não é letrado. Ah, por conta disso, ele não pode cantar aqui. Por conta disso, ele não pode pregar aqui. Por conta disso, ele não pode fazer nada aqui. Aleluia. As pessoas, infelizmente, na vida secular e no meio do povo de Deus, nos julgam pela aparência. Muitas vezes nos julgam porque nós não temos uma roupa boa, não colocamos um sapato bom, andamos com uma sandália humilde, andamos com uma roupa humilde. E muitas vezes, por nós termos simplesmente uma roupa humilde, alguém nos julga simplesmente por aquilo que nós temos. E não nos dá oportunidade. E nos escanteiam, nos colocam de lado. Aqui ele não prega, aqui ele não canta, aqui ele não ora, aqui ele não faz nada. Simplesmente porque somos humildes. Porque as pessoas nos julgam pela aparência. E foi assim que aconteceu com Jefité. Porque Jefité era filho de uma prostituta, ele foi excluído e rejeitado pelos seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Às vezes, aquele irmão simplesinho, que ninguém dá nada por ele, ele tem mais intimidade com Deus do que certos irmãos que estão no ministério da casa de Deus. Muitas vezes, aquele que não tem uma roupa boa, ele tem mais intimidade com Deus do que muitos ministros que estão dentro da casa de Deus.
Porque, infelizmente, muitos vivem de aparência. Pregam aquilo que não vivem. Aí olham para mim, olham para você e nos julgam segundo a nossa aparência e segundo as nossas vestes. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas ele não sabe nem falar direito. Mas ele não sabe nem orar direito. Não bota ele não. Ele não sabe nem cantar. Não julgue pela aparência. Porque Deus, ele usa quem quer e como quer. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia! Infelizmente, muitos trabalhos hoje dentro da casa do Senhor é feito por consideração. Aleluia! Ah, se você fosse filho do pastor, você pregava. Se sua mãe fosse dirigente, você cantava. Se o teu tio fosse presbítero, você tinha mais oportunidade. Mas como o irmão é simplesinho, como o irmão não tem uma roupa boa e usa simplesmente uma roupa humilde, ele não serve para pregar, ele não serve para cantar, ele não serve para nada dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na noite desse dia, quem comprou ele foi Deus, quem salvou ele foi Deus, quem chamou ele foi Deus. Aleluia! Não julgue pela aparência. Você não conhece a intimidade que ele tem com Deus. Você não conhece a intimidade que ele tem com o Senhor. Só tem intimidade com Deus se tiver uma roupa boa. Só tem intimidade com Deus quem canta bonito. Só tem intimidade com Deus quem prega bonito. Você está enganado, meu filho. Você está enganada, minha filha. Muitas vezes o irmão não sabe nem cantar, mas ele tem intimidade com Deus. Muitas vezes ele não sabe nem pregar, mas ele tem intimidade com Deus. Muitas vezes ele não sabe nem orar direito, mas Deus revela coisas, aleluia, grandes e profundas a ele. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Ele não pode ter uma roupa boa, mas a intimidade que ele tem com Deus, saia da frente. Se você pudesse contemplar a intimidade que ele tem com Deus e Deus tem com ele, você ficaria de boca aberta. Porque Deus mostra certas coisas a ele que não mostra a todo mundo. Eu aprendi uma coisa nesses 10 anos de crente. Sabe qual é o irmão mais perigoso dentro da igreja? É aquele que usa a roupa mais humilde. Aquele que está lá atrás no último banco, o mais humilde. Ele é o mais perigoso. O diabo não quer graça com ele. O diabo não quer nem passar por junto. O diabo não quer graça com ele. Eu aprendi isso. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E Jefité, ele foi excluído. Mas eu louvo a Deus porque quando ele foi excluído do meio da sua família, Deus estava trabalhando, Deus não rejeitou ele, Deus não abandonou, pelo contrário, Deus estava trabalhando, aleluia, para dar vitória a Jefité. E chegou o momento de Deus na vida de Jefité. Israel não tinha ninguém para sair a peleja, porque eram todos medrosos, eram todos covardes. E os anciãos tiveram que ir chamar Jefité.
Deus conta com os rejeitados. Deus conta com os pequenos. Porque Ele chamou as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus chamou as coisas desprezíveis deste mundo para confundir aquelas que são sábias. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Se nós fôssemos falar, eu passaria a noite aqui falando. Eu tomaria um grande exemplo. Aqui na noite desse dia, eu poderia citar Pedro, que era um homem que não era letrado, que era leigo, pescador, ignorante, bruto. Aonde Jesus ia, Pedro ia de lado com uma espada. Jesus subia, Pedro subia, e a espada junto. Jesus descia, Pedro descia, e a espada junto. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: olha, diz aos discípulos e a Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro que eu vou ao encontro deles. E conhecemos a história de Pedro. Não é por este caminho que eu quero seguir, mas eu estou trazendo fatos. Pedro, ele não tinha nenhuma condição para estar naquele ministério de Jesus. Se nós fôssemos falar aqui dos apóstolos, dos discípulos, Lucas era médico, Judas, tesoureiro, contador, e muitos outros que eram coletores de impostos. Pessoas que tinham posições eclesiásticas no meio da sociedade. E quem era Pedro? Um simples pescador. Um simples pescador. Mas nem por isso Deus deixou de escolher a Pedro. Nem por isso Jesus deixou de chamar a Pedro. Quando Jesus estava passando, aleluia, no meio, na beira da praia, Jesus olhou para Pedro e disse: segue-me, porque eu te farei pescador de homens. Mas infelizmente, amados, em pleno século do 21, alguns que estão no ministério da casa de Deus julgam os pequenos por aparência. Eles atentam para a aparência, mas se esquecem que Deus é quem vê o interior da pessoa. Se esquecem que Deus, ele olha para dentro, olha para o íntimo. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Ah! Agora eu sou auxiliar. Agora eu sou diácono. Agora eu sou presbítero. Eu não vim aqui para bater em ninguém. Mas o que Deus manda falar, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser quem for, com todo respeito eu falo. Porque eu fui chamado para pregar o Evangelho. Quando era assim, um simples cooperador dentro da casa do Senhor, era humilde, falava com todo mundo, apertava a mão de todo mundo. Aí Deus concedeu a graça dele subir mais um degrau, agora ele não fala com ninguém, ele olha para os pequenos de lado, ele quer pisar em todo mundo, achando que é muita coisa. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho, na noite desse dia, você não é nada. Porque não é o seu
seu cargo, não é a sua posição dentro da igreja que vai lhe levar para o céu. Você está se esquecendo que o próprio Cristo, o nosso Salvador, ele disse aos discípulos, no dia da ceia, no dia que ele lavou os pés dos discípulos, ele disse para os discípulos: aquele que quiser ser maior aqui, seja o menor. Está precisando ler a Bíblia de novo. Está precisando ler a Bíblia de novo. Agora leia bem direitinho. Leia com mais atenção. Leia. Leia o livro de João. Agora leia com bastante atenção. Porque o Deus que exalta é o Deus que abate. Ou você está pensando que Deus não lhe vê? Ou está pensando que Deus não escuta o que você fala? Ou você está pensando que Deus ele não conhece os propósitos do seu coração? Ah, agora eu sou auxiliar, agora eu sou diácono, eu vou fazer assim, assim e assim. Agora eu sou autoridade. Você está se esquecendo que Deus ele abate as autoridades também. Porque ele é o que é. O dilema no meio do povo de Deus é o seguinte: aquele que quiser ser o maior aqui, seja o menor. Não é que nem na vida secular aí fora, que algumas pessoas usam as suas posições eclesiásticas para humilhar, para se desfazer dos outros. Aqui não, meu filho, aqui é diferente. A nossa cartilha aqui, o nosso alfabeto é obedecer. É obedecer, é ser humilde, é ser simples. É ser pequeno. Você pode ter o cargo, mas quem opera é Deus. Você pode ter a posição, mas quem salva é Deus, quem cura é Deus, quem batiza é Ele, quem liberta é Ele, quem faz todas as coisas aqui é Ele. A sua posição não pode fazer nada, rapaz. Desça com muita pressa e se humilhe. Se humilhe nos pés do Senhor, porque Ele é misericordioso. Ou você está achando que vai longe? Deixa eu te dar um conselho na noite desse dia da parte de Deus. Você sabe qual é a pior coisa dentro da igreja? Deixa eu lhe dizer, a pior coisa dentro da igreja, ou dentro de uma igreja, que nós conhecemos como santuário, é um obreiro rejeitado, que ninguém gosta dele. A pior coisa dentro da igreja é um obreiro rejeitado, que ninguém gosta dele. Já pensou? Quando você vem vindo, vem chegando, as pessoas olham para você e dizem: olha para ali, esse irmão é todo exibido, esse irmão é todo amostrado, esse irmão não tem nada de Deus na vida dele, esse irmão só quer ser, esse irmão acha que é muita coisa, só porque chegou onde está. Já pensou? Os irmãos tudo reunidos, uma bênção, aí quando você chega, os irmãos olham para você, aí ficam 5 minutos para tapear e vão todos embora e você fica sozinho. A pior coisa é um obreiro rejeitado no meio do povo de Deus. Eu louvo a Deus porque Ele avisa antes que aconteça, para quando acontecer, você saber que o Senhor, Ele te avisou.
Ah, eu nem esperava o irmão da rádio falar isso. Parece até que ele me conhece. Eu não lhe conheço não, mas eu conheço um que lhe conhece. É o Espírito Santo. Ele lhe ama, ele lhe quer bem. É por isso que ele está tratando com você dessa forma na noite deste dia. Você não vê o amanhã, mas ele vê. Você não conhece o amanhã, mas ele conhece. É por isso que ele está te dizendo na noite desse dia, volta com muita pressa, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta com muita pressa, antes que te venham os maus dias, em que tu não terás prazer. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E Jefité saiu vitorioso, porque Deus era na vida de Jefité. E Deus concedeu vitória a Jefité. E o nome do Senhor foi glorificado na vida de Jefité. E que Deus abençoe. Rádio Shekinah 100% louvando ao Senhor.